Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar de um assunto muito delicado. Pregação. O Miguel Oliveira, como que ele prega? É textual, expositivo, temático ou até mesmo em tópicos? Qual o formato de pregação dele? A Vitória Souza, como que ela prega? Pois então, recentemente ele participou de um podcast e perguntou para ele sobre qual a semelhança entre a pregação dele e da Vitória Souza. Ele falou que ele prega expositivamente e a Vitória Souza também. Entretanto, a pregação da Vitória Souza é mais dinâmica. Gente, quando eu ouvi isso, os meus ouvidos sangraram. Os meus olhos quase cegaram. Agora, pense um pouco. Em nosso cenário evangélico brasileiro, quem é o pregador que tem esse formato mais autêntico da pregação expositiva? Você concorda que é o reverendo Hernandes Dias Lopes? Tem como comparar a pregação expositiva do reverendo Hernandes com a pregação da Vitória Souza? Ou do Miguel Oliveira? Acho que não, né? Pois é, o Miguel Oliveira disse que ele prega expositivamente e a Vitória Souza também. Gente, isso daqui é lastimável, sabe? Tudo bem, vai, vamos relevar, é criança ainda, talvez não entenda a separação ou não compreende como que funciona um sermão expositivo. Eu quero que você assista o vídeo e eu vou falar sobre esse assunto, porque é muito importante. Tem muita gente que não sabe o formato de pregação que está acontecendo na igreja. Então, por exemplo, você ouve o pastor há 10 anos e você não sabe como que ele prega. Mas enfim, bora assistir esse vídeo e depois eu vou falar sobre como que funciona um sermão expositivo. E eu vou indicar também alguns livros. Então vamos lá. As pessoas estão te comparando muito com a Vitória Souza. Existem alguns até que usa como palavra-chave no YouTube e coloca nas capas o novo Vitório Souza. Vitório Souza. Vocês são primo? Você aprendeu alguma coisa com a Vitória Souza? Vamos lá, eu tenho cabelo? Tem, cabelo. Ah, muito bem. Tá, eu uso saia. Se você for lá na Suíça, na Turquia... Não, irmão, eu tô falando aqui no Brasil, irmão. não usa saia. Não uso saia. É. Vitória Souza tem um jeito dela de pregar. Prega minha pregação com a Vitória Souza. É alguma coisa? Por que estão me comparando com a Vitória? Porque a Vitória é jovem? Porque a Vitória prega também, que nem eu? Não, porque parece. Não parece não, irmão. Vitória tem cabelo até a cintura. Olha meu cabelo é curto, irmão. Mas o jeito, vai. Você já ouviu pregações da Vitória Souza? Eu já, irmão. Irmão, eu estive com a Vitória 2 vezes, eu tô com ela agora dia 30. Tem, assim, a pregação dela é dinâmica. É uma pregação expositiva, né? Mas a minha também é uma pregação expositiva. Mas ela tem os bordões dela, eu tenho os meus, sim ou não? O que seria bordão? Bordão. Jargão. Palavras-chave. Como Palavras muita gente estudadas pra jogar no pulpo pra mexer com a emoção? É isso? Seria isso? Não, aí é hipnose, né, irmão? Aí é hipnose. Palavra-chave, não tem palavra-chave. Que aí aonde você vai usar a mesma palavra. São jargões, todos os pregadores têm jargões. Pega o Marco Feliciano. Marco Feliciano, eu quero 4 anjos na entrada desse ginásio. Sai da frente, e aonde? Satanás. Sai da frente, Satanás. É pra mexer com o povo, irmão? O pastor Júnior Trovão, vai dar glória pra adorar o profeta. São jargões. Jargões. Então seria como... Todos os profetas falavam assim, diz o quê? Assim diz o Senhor. Ele tinha a mesma palavra. Vinha João Batista chamando o povo de raça de víbora. Vê Jesus chamando o povo de raça de víbora. São jargões. Ah, mas acho que o jargão pra mexer muito com o povo. Ele quer me provocar hoje, mano. Deixa. Essa escolinha sua tá sendo muito assessorada, viu? Tá muito boa essa escolinha sua. Nós estamos comparando ele com a Vitória. Porque lembra muito. Quando você olha pra ele, lembra ele pregando o jeito, a profecia, o jeito de falar. Ele lembra a Vitória e lembra o Lucas. O Lucas Rafael que pregou na terça. Ele lembra muito. E eu perguntei pra ele, isso é uma escola de pregadores? Isso é uma escola de profetas que aprende tudo igual? Ele tá querendo saber dos jargões. Jargões que tem 30, 40 anos. Né? Sim. Todo pregador tem um jargão. Todo pregador tem um jargão. Aí ele fala que é escola, né? Que toda mensagem fala a mesma coisa. Mas João Batista falava raça de víbora, Jesus também falava raça de víbora. Sim. Então são jargões. Na verdade não são jargões, né? Mas enfim, eu vou pausar agora para vocês entenderem novamente o que ele disse. Sim, ele disse que a Vitória Souza prega expositivamente. E ele também prega da mesma forma. Isso, Não, irmão, eu tô falando aqui no Brasil, irmão. não usa saia. Não uso saia. Vitória Souza tem um jeito dela de pregar. Prega minha pregação com a Vitória Souza. É alguma coisa?
Mas por que estão me comparando com a Vitória? Porque a Vitória é jovem? Porque a Vitória prega também, que nem eu? Não, porque parece. Não, não parece não, irmão. Vitória tem cabelo até a cintura. Olha meu cabelo é curto, irmão. Mas o jeito, vai. Você já ouviu pregações da Vitória Souza? Eu já, irmão. Irmão, eu estive com a Vitória 2 vezes, eu tô com ela agora dia 30. Tem, a pregação dela é dinâmica. É uma pregação expositiva, né? Mas a minha também é uma pregação expositiva. Mas ela tem os bordões dela, eu tenho os meus, sim ou não? Tá bom, vamos parar por aqui e eu quero explicar algumas coisas. Eu vou deixar aqui do lado, tá? A imagem do Miguel. Apesar que o vídeo hoje não é sobre o Miguel, é mais sobre o formato da pregação da Vitória Souza. Ele falou sobre ter alguns jargões na hora da ministração. Não deve ter também, tá? O pregador não foi chamado para ficar fazendo frases de efeito, não, tá bom? A pregação não é sobre você, é sobre Cristo. E eu vou falar sobre isso, tá bom? Então tem gente que confunde as coisas. Acha que só porque um pregador tem uma forma de pregar, que você tem que imitar ele. Não, uma coisa é você pegar uma estrutura homilética e falar, nossa, que legal, eu vou copiar a estrutura homilética. Agora, copiar o pregador, ou até mesmo o jargão, ou palavras de efeito, gente, isso não é legal para um pregador de jeito nenhum. E eu quero falar sobre isso porque eu assisti de novo, pela segunda vez na minha vida, uma pregação da Vitória Souza. Sim, eu fiquei até o final. E agora a gente vai falar exatamente sobre isso. Será que a Vitória Souza, ela prega expositivamente? Bora falar sobre isso, vai ser muito legal, bora lá. Quem segue o nosso canal sabe muito bem que eu já analisei uma pregação da Vitória Souza. Inclusive, ela tentou derrubar o nosso vídeo aqui no YouTube. E graças a Deus não deu certo, tá? O documento foi indeferido. O YouTube rejeitou, tá? Porque eu analisei a pregação dela. Pois então, eu tive a coragem de assistir uma pregação da Vitória Souza. Eu vou colocar aqui a foto, tá bom? Vocês estão vendo aí a pregação que eu assisti. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu analisei essa pregação, que foi feita, né, em uma outra igreja, que não deve ser a igreja que ela é participante ou que faz parte da membresia. É uma igreja um pouco mais church, né? Uma igreja com a luz um pouco mais baixa. Mas enfim, eu assisti essa pregação. E o tema da pregação era sobre propósito e cura. Assista, tá? Assista que vocês vão entender por que eu analisei essa pregação. E eu não fiquei pesquisando ou selecionando alguma pregação da Vitória Souza. Eu apenas cliquei no primeiro vídeo que apareceu para mim, tá? Então, eu assisti essa pregação. Agora, eu quero que você entenda realmente o que é uma pregação expositiva. Eu vou indicar 3 livros para vocês lerem, para vocês entenderem sobre o que é uma pregação expositiva e como que se constrói uma estrutura homilética para fazer um sermão. O primeiro livro que eu vou indicar se chama Pregação Cristocêntrica, do Bryan Chapell. Gente, tem mais de 500 páginas. Olha, eu tô na metade aqui, tá vendo? Ó, tô na metade. Então, é um livro muito bom. E aqui ele explica como fazer uma introdução. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o ponto principal deste livro é exatamente como que nós podemos encontrar Cristo nas Escrituras e fazer uma ponte cristocêntrica em nosso sermão, que é muito importante quando nós estamos pregando na igreja. Esse é o primeiro livro que eu vou indicar. É muito denso, tá? Vai levar um tempo para você ler esse livro. Então, em vez de ler todo o livro, pega lá um tópico que para você é interessante e que você está precisando, vai no sumário e lê aquela página, tá? Eu prefiro que você faça isso, porque o livro, gente, é assim, ó, tá vendo? 500 páginas, é muita coisa. O segundo livro que eu vou indicar se chama Pregação Expositiva, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que hoje, na minha opinião, e também de outros teólogos, é o que prega expositivamente da forma clássica, tá? Um outro livro se chama As 4 Páginas do Sermão, do Scott Wilson, tá bom? Na verdade, o nome dele é Paul Scott Wilson. Esse livro também é muito bom, inclusive nós usamos aqui em nossa faculdade teológica. Então, agora que eu já indiquei esses livros, eu quero falar sobre a pregação da Vitória Souza. Então vamos lá, será que a Vitória Souza prega expositivamente? Eu assisti esse sermão que ela pregou em uma igreja, como eu disse, né, church. É claro que em inglês church é igreja, mas a nomenclatura leva a ideia de ser uma igreja mais escura, muitas luzes. Vocês entenderam, né? Então, ela pregou no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o 6, que fala sobre o quê? A ovelha perdida. Só que nós temos um
pequeno detalhe. Quando ela pregou esse texto, ela separou a perícope errada. Mas enfim, o que é uma perícope? É uma porção do texto que você pega para você pregar na igreja. Em alguns casos, tem algumas bíblias que já trazem ali a separação da perícope, ou seja, a história começa aqui e finaliza aqui. É muito importante para o pregador saber separar o texto que vai pregar. Onde que começa, onde é o meio e onde é o fim. Pois então, a Vitória Souza, ela pegou, por exemplo, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o 6. Só que a parábola da ovelha perdida e o filho pródigo aqui, que está nesse capítulo, tem uma grande diferença, porque só nesse capítulo tem duas parábolas. E a primeira parábola começa no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. Só que ela leu até o versículo 6, que já é um grande problema. Porque daí você perde a conexão do texto. Porque Jesus está falando sobre a ovelha perdida, aquela que se perdeu. E o pastor foi atrás dela. Mas qual o desfecho disso? Então, aqui já começa, gente, o preparo do sermão. Saber separar exatamente a sua estrutura homilética. Porque se você não tiver a sua estrutura na pregação, como que você vai pregar? Você fica perdido. Então, a primeira coisa que você faz é montar a estrutura do seu sermão. O interessante é que depois que ela leu os 6 versículos do capítulo 15 de Lucas, ela falou o seguinte: meus queridos e minhas queridas, fechem suas Bíblias. Gente do céu, que pregador faz isso? Eu não conheço nenhum pregador sério que pede para os membros da igreja ou até mesmo as pessoas visitantes fecharem a Bíblia. Se um dia um pregador falar isso para você, você já sabe que ele não é um pregador sério e ele quer te enganar. A Vitória Souza, nesse sermão, ela lê o texto e ela pede para as pessoas fecharem a Bíblia. Gente, isso não pode acontecer. Não obedeça o pregador. Não obedeça. Mantenha a sua Bíblia aberta. Tem muita gente por aí que confunde heresia com a voz de Deus porque não lê a Bíblia. Será que ela prega expositivamente? Vamos ver. Ela começa com uma introdução falando sobre cura. O tema é cura. Só que no texto não fala de cura, né? Não fala de cura. Mas enfim, ela pegou um texto, fala de contexto, para trazer um tema. Se fosse para falar sobre, por exemplo, perdão e esperança, ok, tá dentro da perícope, mas nem isso ela fez. Então ela pegou um texto isolado ali, só para se tornar um tipo de pretexto, para começar a revelar na igreja. Eu vou explicar. Ela começou com uma boa introdução, tá? Mas não quer dizer que a introdução estava batendo com o texto, mas teve introdução. Só que ela ficou bajulando as pessoas por uns 10 minutos. É só você assistir, tá bom? Então, você já perdeu 10 minutos do sermão. Aqui na faculdade que nós fazemos, nos preparamos por 4 anos e pregamos todos os anos algum sermão para todo o seminário. Todo mundo ouve você. Graças a Deus, eu fui aprovado em todas as provas e agora estou fazendo a minha monografia e exegese. Então a gente passa por isso, porque é importante. E a Vitória Souza, quando ela estava pregando, o interessante é que ela gastou 10 minutos somente falando sobre pessoas e bajulando os bispos da igreja. Então você perdeu a comunicação e o tato com as pessoas, tá? E isso é muito preocupante. Agora, perceba. O que ela fez aqui não pode ser feito em um sermão. Você tem que gastar aproximadamente entre 3 e 5 minutos na introdução. Porque é na introdução que você vai chamar a atenção do público. E toda pregação expositiva normalmente começa com uma introdução. Então, vou explicar para você o que é uma pregação expositiva. Uma pregação expositiva consiste em 3 princípios básicos: ler o texto, explicá-lo e aplicar à igreja. É isso que o pregador faz quando está ministrando expositivamente. E quando eu vi a Vitória Souza pregando nesse texto, eu falei, meu Deus, ela começou bem pelo menos. Fez uma introdução, agora vai arrebentar. Só que não. Porque depois, ela começou a cantar do nada. Ela estava falando sobre o texto, aí foi lá para a dracma perdida, começou a falar que a irmã estava com inveja da outra. Pelo amor de Deus, será que realmente vocês estão acreditando que o formato da pregação da Vitória Souza e do Miguel Oliveira é um formato expositivo? Você que é pentecostal clássico, você sabe muito bem que isso não é uma pregação expositiva. Eu sei que entre os pentecostais não é muito típico a pregação expositiva, é mais temática, textual, e tudo bem, cada denominação tem a sua forma de pregação. Mas, por exemplo, aqui no seminário, se você pregar tematicamente,
nota 0. Porque existe ali, gente, uma regra. Em toda disciplina, em um curso teológico, tem as suas regras. Então, se você pregar tematicamente, está reprovado. Vai ter que fazer o sermão de novo, tem que pregar expositivamente. Então, cada denominação tem sua forma de pregar. Entretanto, a Vitória Souza, eu não consegui achar nenhum aspecto da pregação expositiva. Por exemplo, ela começa com a introdução, que dura mais de 10 minutos, ela sai fora do contexto do texto, depois ela tem que contextualizar e ela não faz isso. Por que não faz? Porque é um erro de alguém que não preparou o sermão. Pelo menos em um sermão expositivo, você começa com uma introdução, é aqui que você chama a atenção do povo. Depois, você tem que fazer uma contextualização para você explicar o que está acontecendo no texto, qual que é o clímax, qual que é a tensão ali. Tem que explicar. Contextualização. Aí você começa a estrutura do seu sermão com 4 ou 5 pontos. Então, você pode definir, tá? Tem gente que prega com 3 pontos. Tem outras pessoas que acabam pregando com 4 pontos. Então, é introdução, contextualização e 4 pontos. Sempre pensando no seguinte, a cada ponto que eu terminar, eu tenho que fazer uma aplicação. Então, é introdução, contextualização. Você separa em 4 pontos e em cada ponto você faz uma aplicação no final de cada ponto. Então, você entendeu, né? E no fim, tem a aplicação ainda, quando você encoraja a igreja a praticar aquilo que você pregou. Então, isso daqui é uma pregação expositiva. O pregador não tem nada de novo para falar. Tem que falar o que está no texto. Aí, beleza. Eu assisti a pregação dela e ela falou sobre a dracma perdida do nada. E disse que nosso valor vem de cima. Então, ela começou a trazer um evangelho egocêntrico. Tirou Cristo do centro e colocou o homem no centro. Gente, não é uma pregação expositiva. Inclusive, eu não consegui achar uma estrutura homilética para a pregação dela. Eu não consegui entender se é textual, se é temática, se é expositiva. Eu não consegui. Eu já analisei a pregação do Miguel Oliveira e também da Vitória Souza. Eles não pregam de uma forma expositiva e muito menos temática. Eles leem um texto ali, vira apenas pretexto e começa a revelar, a entregar, falar que o vizinho tá com ira contra outro irmão, que a irmã tá com inveja da outra irmã. É só isso, não é pregação. Então, gente, é até vergonhoso dizer que a Vitória Souza prega expositivamente. E nesse texto que ela escolheu, em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o 6, não teve uma introdução conforme o texto pede. A introdução dela foi falando sobre o tema, cura e propósito, mas o texto não fala sobre isso. E ela perdeu a conexão com o público quando ela começou a falar sobre coisas da vida sem conexão com o texto. Aí não dá, gente. Então, não é uma pregação expositiva. E quando vocês lerem esses livros que eu indiquei a vocês, vocês vão perceber que realmente não é uma pregação expositiva. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu queria explicar exatamente e tirar essa mitologia da cabeça do Miguel Oliveira e da Vitória Souza, porque eles acham realmente que pregam expositivamente. Gente, pregar expositivamente você não aprende de um dia para o outro. Demora, entendeu? Vai assistir uma pregação do Woody Bachman, por exemplo, do Paul Washer, entre outros, John Piper. Gente, é uma loucura. É uma coisa formidável. Aquilo dali demanda tempo. Quanto tempo esse pessoal ficou no seminário ou estudando para preparar um sermão? Então, gente, não é de um dia para o outro. Então, é vergonhoso dizer que Miguel Oliveira e Vitória Souza, eles pregam expositivamente. Não pregam. Tá bom? Basta assistir a pregação que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.